da cadeira. Vou ter que comprar uma nova cadeira, mas tudo bem. Vou comprar uma nova cadeira. Очень, беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Então, pessoal, tivemos aí um pequeno spoiler do que está vindo aí pela frente. Agora vamos dar continuação à nossa programação. Nossa próxima programação, então, nós temos o Talks, tá? Então, vou apresentar a nossa primeira convidada, né? A Laís Krain, tem 27 anos e iniciou na família Rotária como interactiana em Tramandaí. Devido à faculdade, achou melhor se desligar da família Rotária, porém, anos depois, em contato ainda com o Rotary e o Interact, resolveu, junto aos seus companheiros, fundar o Rotaract Clube de Tramandaí. Hoje o clube está com 4 anos. A Laís é a irmã da Helena e para ela o Rotaract é alegria. Helena Krain de Souza, de 21 anos, que há 2 anos é responsável pelas brincadeiras do Rotaract Clube de Tramandaí. Portadora da síndrome de Down, o clube ainda criou um cargo específico para ela, diretora de gincanas. Muito obrigado. Oi, pessoal. Me escutam? Bom dia. Queria agradecer o convite e vim aqui falar um pouquinho com você sobre a experiência de ter a Helena no Rotaract. Eu cresci me identificando com grupos e me sentindo parte pertencente de grupos, mas eu percebia que nem sempre a minha irmã se sentia parte pertencente de algum grupo na escola, fora da escola, enfim. Eu sou muito suspeita para falar dela, mas eu acho que a Helena é incrível e todo mundo tinha que conhecer, assim, ela é uma figura. A gente fundou o Rotaract e logo depois da fundação o pessoal começou a perguntar se ela não gostaria de participar. E ela topou na hora, assim. E foi muito bonito ver ela se sentindo parte pertencente de um grupo. Assim, ela fala do Rotaract como sendo o grupo dela, né? O meu grupo. Falar de inclusão, para mim, é uma coisa natural, porque tendo a Helena como irmã, né? Não é nenhuma dificuldade para mim entender a inclusão, mas eu sempre observei muito a maneira como as pessoas reagiam ao entorno dela para que eu, como preocupação, da maneira que ela seria tratada, e para ver como acontecia a inclusão das outras pessoas com ela. No clube, ela teve uma aceitação incrível. Ela é tímida num primeiro momento, tanto que ela aceitou o convite de participar hoje, mas depois ela voltou atrás e disse que estava com vergonha. Até agora ela veio dizer que ela estava no quarto dela, mas que não era para ir lá, que ela tinha vergonha. Mas é só no primeiro momento, tá? Depois que ela perde a vergonha, ela dá um show. E o clube aceitou super bem. E aí eu fiquei pensando de que maneira isso aconteceu, para que fosse muito tranquilo, para que ela se sentisse muito bem e para que todos também se sentissem bem com ela no clube. A gente entende quais são as limitações dela e o que ela vai nos entregar, e a gente aceita. Então, ela participa das reuniões. Agora, nas online, ela não demonstrou muito interesse em participar,
E a gente, por exemplo, a gente vai falar de um assunto, muito provavelmente naquele assunto ela vai dar a opinião dela e nem sempre vai estar adequada ao assunto ao qual a gente estava falando. E tá tudo bem. E o clube entende isso, dá voz para ela, interpreta o que ela tá dizendo e explica para ela que naquele momento a gente estava falando de tal coisa, mas que a fala dela, né, foi recebida. Tanto que de uma situação dessas, a gente teve a gincana do nosso clube, que acontece todo final de ano. A gente estava falando sobre uma ação numa casa de passagem que a gente ia fazer e de que maneira a gente ia fazer isso. E ela veio com a ideia de fazer gincanas e torta na cara e várias ideias que para aquilo não seria viável para o que a gente estava falando, mas que não foi descartado. Então, a partir da fala dela, a gente incluiu uma gincana interna nossa, que foi feita no final daquele ano e que ela nos deu as ideias de atividades. E no início dessa gestão, a gente criou o cargo para ela de diretora de gincanas, que é onde ela mais se destaca dentro do clube. Então, basicamente, assim, a nossa percepção é essa, entender de que maneira ela vai se sentir parte pertencente desse grupo e de que maneira ela vai contribuir para esse grupo e aceitar. Então, por exemplo, ela não gosta de reuniões, de palestras, na verdade. Então, ela nunca demonstrou interesse em ir em um evento distrital, a não ser o encontro de verão que ela foi esse ano. E a gente aceita. E ela participa da maneira que é confortável para ela participar e a gente acolhe isso. E aí fiquei pensando também que como a inclusão relacionada à Helena para mim é muito natural, eu fiquei pensando de que maneira a gente pode entender isso como um todo. Porque somos todos diferentes e é aí que está a mágica do negócio, que é muito incrível que todos sejamos diferentes, para que a gente aprenda com essas diferenças. E aí, se a gente aceita e se a gente interpreta e se a gente usa as potencialidades da Helena, por exemplo, a gente pode muito bem aceitar e usar as potencialidades de todos nós. E entender que algum companheiro talvez não se sinta bem ou não consiga desenvolver alguma questão dentro do Rotaract, mas que ele vai ser incrível em outra e tá tudo certo. Então, penso que talvez essa seja uma dos maiores ensinamentos que a Helena nos trouxe dentro do Rotaract, a gente entender as nossas potencialidades e aceitar o que a gente tem a oferecer e o que a gente tem a trabalhar também dentro do Rotaract. Ela, agora, no momento de quarentena, a gente está fazendo reuniões online, ela não quis participar, então ela está aguardando a gente voltar com as reuniões presenciais, mas ela é, assim, muito querida por todos do clube. E o que mais eu poderia falar sobre Helena? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Gente, as perguntas elas estão abertas, tá? Peço que por ordem ou me chamem no chat ou você vê que tem um momento tranquilo para fala, pode fazer. Assim que a Laís abrir esse momento para perguntas. Tá. Pode falar. Minha dúvida é se, já que a tua irmã se sentiu tão incluída no Clube de Tramandaí, se ela nunca levou nenhuma amiga ou alguma coisa assim para trazer mais pessoas para o clube. Sim, ela quer. Só que ela tem uma amiga que não tem idade ainda, de Rotaract. A Helena já se formou na escola, no final do ano passado ela se formou no ensino médio em escola regular. Na nossa família a gente nunca diferenciou assim o fato dela ter síndrome de Down, então ela sempre teve uma criação como eu tive e as mesmas oportunidades que me foram dadas, os meus pais deram a ela. Claro que ela teve um desenvolvimento
maior, porque ela precisou de acompanhamentos de vários profissionais para que ela pudesse se desenvolver e falar, enfim, fono, fisioterapeuta, psicóloga, várias questões. Mas ela é super bem resolvida, ela sabe que ela tem síndrome de Down e tá tudo certo. Inclusive, a autoestima dela é invejável. Então, ela é muito bem resolvida com ela. E aí eu entendo que a inclusão é muito mais o entorno como vai reagir a isso, porque para ela tá tudo certo de qualquer forma. E aí ela já se formou na escola, ela tinha esses colegas da escola, mas que ela não eram colegas, assim, amigos fora da escola, sabe? Por isso que eu sempre me achava pertencente a grupos, porque os colegas que eu tinha na escola eu levava para fora, mas ela tinha essa dificuldade, assim, ela não pertencia a grupos fora do ambiente escolar. Ela faz balé até hoje, então ela tem contato com o grupo de balé, mas não é aquela coisa assim de convida para ir em tal lugar, participa de tal coisa, tem uma aceitação um pouco diferente do que eu vivenciei, assim. Mas ela tem uma melhor amiga dela, que é da nossa família, de uma família amiga, só que ela não tem idade para Rotaract, mas toda vez que a gente fala em dia do convidado ou de chamar pessoas, convidar pessoas para o Rotaract, ela fala na Cecília que ela quer convidar a Cecília pro Rotaract, assim, mas infelizmente ela não tem idade ainda. Imagina. Laís, bom dia. Oi, bom dia. Laís, vocês como... Agora eu te pergunto mais como irmã da Helena do que como presidente do clube do qual a Helena faz parte. Vocês como família, vocês notaram que participar do Rotaract faz diferença na vida da Helena? Assim, tipo, sei lá, e daí eu não tenho convívio com muitas pessoas, nosso clube não tem ninguém, né, que dê para trabalhar um pouco, dê para trabalhar a inclusão. Então, assim, mas vocês como família, tu, teus pais, vocês notaram diferença da Helena pré-Rotaract e pós-Rotaract, assim? Não sei se tu poderia contar pra gente. Claro. Sim, eu acho que o principal é o fato dela se sentir parte de um grupo, porque como pessoa e como sociedade a gente sempre se dividiu por grupos, e daí ver que ela se sente parte de um é muito importante tanto pra gente quanto pra ela. Quando a gente fazia as reuniões presenciais, assim, ela é muito metódica, sempre foi muito organizada, metódica, tudo no tempo dela, né, tudo cronometrado. Então, ela participava das reuniões sempre muito feliz e sempre contribuindo. Então, às vezes, no final de uma reunião, ela inventava uma brincadeira para a gente fazer, a gente colocava música e aí isso deixava ela sempre deixou ela mais feliz, né, com essa participação. Em relação à organização, que é uma coisa que às vezes faz diferença para a gente que participa de Rotaract, Interact, eu não notei essa diferença porque ela sempre foi assim. Ela sempre foi muito, muito metódica e organizada. Mas em relação ao bem-estar e à felicidade dela mesmo de fazer parte de um grupo que acolhe ela sendo ela. Ah, que demais, obrigada. Eu acho que isso vai muito ali no que até que o Gabriel falou, que é o espaço das pessoas serem quem elas são, assim. E é muito bonito a gente assistir a trajetória da Helena e acompanhar de longe, mesmo de longe, né? Mas a trajetória dela e acho que não é o momento para isso, mas vou aproveitar e dar parabéns a Tramandaí por acolher e por trabalhar isso de uma maneira tão bem, sendo exemplo, acho que para todo o distrito. Então, aproveito para dar os parabéns, assim. Obrigada, muito obrigada. É como eu tinha dito, assim, para mim sempre foi uma coisa muito natural. Desde que a Helena nasceu, eu nunca enxerguei as diferenças que algumas pessoas poderiam enxergar nela.
e a gente sempre tratou e educou ela sem enxergar a síndrome como uma limitação, sabe, para o desenvolvimento dela. Então, para mim sempre foi muito natural e acredito que ninguém no nosso clube tenha passado por alguma dificuldade, assim, até quando eu recebi o convite, eu conversei com o pessoal no nosso grupo e deixei muito aberto que se eles quisessem contar como foi a experiência para eles, porque eu entendo que essa experiência é diferente para mim do que é diferente para outro associado que talvez nunca tenha convivido com uma pessoa com Down, né? E ninguém me relatou denúncia, ninguém me relatou nada, inclusive. Então eu imagino que tenha sido muito tranquilo. Eu acredito também que um fator determinante para isso é que a síndrome de Down ela já é muito difundida no nosso país, né? A gente já entende muito melhor o que é a síndrome de Down e quais são as características e as limitações que eles têm. Já teve novela com atores com síndrome de Down, várias reportagens na televisão, e isso ajuda a gente a entender o que é, né, a síndrome e quais são as limitações. E aí acredito que a aceitação e a inclusão seja mais fácil, né? Claro que a gente passou como família por algumas situações que foram desagradáveis, assim, principalmente na infância dela e quando não se tinha tanta informação ainda, mas depois disso a gente nunca mais teve nenhuma dificuldade, até porque a Helena conquista todo mundo, então não dura muito tempo, assim, ela conquista o espaço dela. Uma pena que ela ainda não tenha tido vontade de participar de um evento distrital, porque ela não gosta de palestra. Mas eu tomara que tudo isso passe logo, que eu consiga levar ela algum dia para conhecer vocês. E acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, de poder falar um pouquinho da minha irmã, da Helena. E estou aberta, estou à disposição, caso alguém tenha ainda alguma dúvida ou queira conversar sobre esse assunto. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso e dar espaço para que todo mundo se sinta pertencente dentro do Rotaract e possa demonstrar o que é sem nenhum tipo de julgamento. Então, basicamente, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece por você compartilhar com nós essa vivência em Clube de Tramandaí que você tem também. Sem dúvida, a Helena já é muito querida e amada por todos nós do distrito. Então, aguardamos o momento que ela se sentir à vontade para estar conosco aqui. Muito obrigado. Imagina, obrigada. Então, continuando, gente, para a nossa segunda convidada, Gisele Gotts, tem 22 anos, é professora de língua portuguesa e inglesa, fez parte do Interact Club por 4 anos e já está há 4 anos no Rotaract Club de Pato Branco, Vila Nova, no Paraná. Ela conquistou o primeiro lugar no concurso distrital de redação em 2017 e no concurso distrital de oratória em 2019. Ela representou o distrito 4.640 na CONARC 2020, no concurso nacional de oratória, no qual ela alcançou o 2º lugar. Seja bem-vinda, Gisele. Olá, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, gente. Fiquei muito feliz em vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Eu vou falar com vocês, então, sobre empreendedorismo, né? Uma coisa que faz parte da minha vida há algum tempinho já. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que eu acho que vai ficar mais fácil, só um pouquinho. Tá dando para ver aí? Está sim. Beleza. Então, pessoal, eu sou formada em letras, português e inglês, né? E muitas vezes, quando eu falo isso, o pessoal já me olha com um olhar meio desapontado, né? Porque muitas vezes a profissão de ser professora é um ato que não é muito valorizado e considerado menosprezado muitas vezes, né? E aí, né, dentro dessa profissão, eu resolvi empreender, que é uma coisa que não é muito comum, né, dentro dessa profissão. Normalmente, as pessoas que cursam letras ou são funcionários, né, públicos ou trabalham em escolas particulares, enfim, como contrato e tudo mais. E eu resolvi empreender, me sentir essa vontade de empreender e de tentar
inovar um pouquinho nesse ramo. Então, eu tenho o Amo Redação, que é uma escola de língua portuguesa, de aulas particulares de língua portuguesa e de redação. E aí, dentro do Amo Redação, eu fui expandindo e cada vez mais, todo dia eu penso em expandir um pouco mais, em aumentar o ramo e tudo mais, né? Então, eu trabalhei antes de trabalhar como redação, desde que eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu vou trabalhar. Então, eu trabalhei como estagiária, trabalhei como professora no colégio público. Então, quando eu tinha 18 anos, eu dava aula para o 3º ano do ensino médio. Então, eu dava aulas para alunos da minha idade. Foi um desafio tanto, né, para ser superado. Eu trabalhei um tempo como secretária também, né, secretária de um consultório médico. E aí, dentro de todos esses ramos, eu sempre queria pensar em crescer, em inovar. E aí, teve um dia que eu falei, não, eu vou fazer isso mesmo. E eu criei um Instagram, né? Instagram de dicas de língua portuguesa e tudo mais. Então, de início, a minha empresa ela foi um Instagram, né? Ela começou com dicas e tudo mais. Não tinha a intenção ao certo de abrir mesmo a empresa, porque enquanto eu trabalhava como secretária, eu abri. E aí eu fui fazendo, a galera foi curtindo e tal. E aí chegou um momento que eu comecei a dar aulas particulares. Em casa mesmo, na minha sala de casa e tudo mais. E aí eu falei, chegou um momento que pegou também muita gente me pedindo e tal para abrir, para ter mais aulas. E eu pedi demissão do meu trabalho como secretária. E aí nas aulas particulares, gente, no início foi aos trancos e barrancos. Foi com o que eu tinha em casa, do que, né, eu fui fazendo. Eu transformei a sala da minha casa, eu fechei a sala da minha casa, né, dos meus pais, no meu caso, e fechei ali, coloquei uma parede, né, de gesso, assim, e fui fazendo, fui montando e tudo mais. E aos poucos eu fui expandindo com o que eu trabalho, né? Eu fui trabalhando com correção de trabalho, com correção de livro, com comunicação empresarial, com correções online, que hoje a gente tem o site. Eu fiz um aulão de redação em 2019 e em breve pretendo fazer um treinamento online, porque como nessa pandemia, nesse momento, no novo normal, a gente está tendo que se adaptar no online, já era um desejo antigo que eu tento trazer à tona agora, mais ainda nesse momento de pandemia. Então, assim, quando eu penso em empreender, eu penso muito em desafio, né? Muito difícil, assim, você não tem nada estático, né? É tudo constantemente mudando, constantemente você fica pensando na empresa todo o tempo. E eu acho que não poderia ser diferente. Eu sou uma pessoa que quer fazer tudo, que quer ter muitas possibilidades. Então, assim, acho que realmente o empreendedorismo me escolheu. E eu fico muito feliz mesmo por isso, fico muito, muito satisfeita por tudo que aconteceu. E aí, no dia 22 no dia 22/5 de 2018, eu abri a empresa, eu formalizei a empresa, eu Amo Redação, né? Tive a coragem, digamos assim, dá medo, dá muita incerteza, mas eu percebi que o empreendedorismo é isso mesmo, né? É inovação, é persistência, é disposição, porque eu trabalho muito, né? Modéstia à parte, eu percebo que eu trabalho muito, do momento que eu acordo ao momento que eu durmo, eu tô ali pensando, mudando, né? Trabalhando, e eu adoro o empreendedorismo. Então, hoje eu faço parte do núcleo do empreendedor jovem aqui de Pato Branco, né? Cresci muito, porque na minha área eu não tinha noção nenhuma de administração, eu não tinha nenhuma noção de organização, de planejamento. Isso me ajudou muito dentro do Rotaract também, né? Porque o Rotaract tem muito disso, tem muito planejamento, tem muita organização. Então, assim, tudo começou de um sonho que parecia muito distante. E até hoje eu enfrento muito perrengue quando eu falo de empreendedorismo, porque tem muitos desejos que a gente tem, muitas incertezas. Então, assim, é constantemente inovação. No momento da pandemia, né? Aqui a minha sala, te mostrei uma fotinha aqui da minha sala. Essa é ainda a sala da minha casa, gente, que eu fechei e eu transformei ela de todo jeito para tentar adaptar. Então eu coloquei, trouxe móveis sob medida e tudo mais para deixar mais aconchegante. Então eu transformei mesmo. Hoje a sala dos meus pais não existe mais. Ela teve que ser readaptada porque eu roubei mesmo o espaço da minha casa. E eu acho que o empreendedorismo é isso, né? Fazer com que você tem e transformar tudo isso dentro da sua vida e tudo mais. Às vezes a gente fica pensando se faz ou se não faz. Eu te digo, gente, faz, sabe? Se você tem vontade, se você tem disposição, faz, né? E eu aqui fiz com o que eu tinha. Hoje eu penso em expandir, penso em crescer, né? Já estou tentando pensar porque a minha demanda de alunos cresceu muito em 2 anos, assim, surpreendentemente. Então, assim, eu pretendo construir, né, a minha salinha, né? Ainda do lado da minha casa, mas vou construir. E é isso, gente. Empreendedorismo, eu sinto que faz muito parte disso, de você estar constantemente querendo inovar.
no momento de pandemia, eu tive que adaptar as aulas à distância, né? Alguns alunos agora estão retornando no presencial, porque eu atendo um aluno por vez, né? Então é super tranquilo. Mas, assim, com todos os cuidados e tal, porque alguns alunos realmente não conseguiram se adaptar no online. Mas eu digo que hoje acho que 90% estão fazendo aula comigo online, enfim, eu acho que eu consegui trazer muito do que eu fazia no presencial para o online, porque hoje nas escolas é muito difícil, né? Os alunos estão sofrendo muito ansiedade e tal, então eu tento fazer assim, junto com o aluno, né? Ser uma coisa bem individualizada para que ele não sofra tanto, para que ele consiga ter praticamente igual. E tá dando certo, assim, os alunos estão gostando bastante, né? E aqui então eu tenho hoje o meu Instagram, se vocês quiserem já aproveitem para seguir, amo redação, dicas de língua portuguesa que a gente tem aí. E eu sempre tento trazer coisas novas, tentar inovar, tentar ajudar, né? E eu gosto muito disso, eu gosto muito de pensar lá na frente, pensar em como eu posso ajudar e tentar inovar na educação, né? O nosso ensino que hoje no Brasil, ele tem tantos problemas, sempre tentando trazer o senso crítico dos estudantes para que eles comecem a pensar e refletir na realidade que eles vivem, porque escrever não é só falar sobre qualquer coisa, é você pensar e se colocar no lugar do outro muitas vezes, porque quando a gente produz uma redação, a gente normalmente fala sobre um problema social. Então, esse problema social faz com que a gente tenha que se colocar no lugar do outro e pensar no outro para escrever. Então, eu tento sempre trazer isso, tentar trazer um pouco do que o Rotaract trouxe para mim. É muito, muito, muito importante. Eu gosto muito disso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu queria fazer com vocês uma brincadeira. Deixa eu ver abrir aqui o chat rapidinho. Fofinho, né? Eu também amo meu cantinho ali, gente. Eu adoro. Hoje, assim, eu me sinto muito, muito realizada com o cantinho que eu tenho, né? Hoje quero aumentar, mas quero deixar ele do jeitinho que ele é ainda hoje, o original, porque, nossa, para mim é muito legal mesmo. E empreender, gente, desse novo normal é totalmente se reinventar, né? Quem ficou do mesmo jeito que estava antes não vai dar certo, vai quebrar. Então, assim, tem que se reinventar. Eu tento trazer atividades práticas. Hoje eu vou trazer para vocês uma atividade que eu gostaria que vocês entrassem, se possível, nesse site aqui, gente, kahoot.it. Algum de vocês pode ser que já conheça isso. Vou fazer um teste com vocês na prática aí, tá? E se vocês puderem, entrem aí. Ele vai pedir para vocês um código, que eu já vou passar para vocês darem uma olhadinha aí. Peraí. Só um pouquinho, que eu acho que eu fiz errado. Pouco competitivo, eles quase não vão gostar. É competição aqui, gente. Vamos lá. Aqui, a gente, se vocês puderem, coloquem esse código aqui, 721499, tá? Que aí eu espero vocês entrarem na sala. Vou esperar uns um minutinho, 30 segundinhos para vocês entrarem. Assim, gente, dentro do meu Instagram, como eu falo, né, que eu gosto de inovar, eu tento colocar testes, porque as pessoas, elas são muito competitivas, né? Então, eu tento colocar testes de língua portuguesa para vocês testarem. Porque muitas vezes a língua portuguesa é o caos, né? Todo mundo odeia, não gosta, então eu tento trazer de uma maneira um pouco mais leve essa questão da língua portuguesa. E aí os testes, eles funcionam muito bem, a galera adora os testes e tal, então lá dentro eu sempre trago nos stories os testes para as pessoas. Vou colocar mais um pouquinho. Sei que não dá, às vezes não dá tempo de todo mundo entrar, mas como o nosso tempo é limitado, eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Podemos começar? Então, vou dar o start. Sei que tem só aquele problema que depois as pessoas não conseguem entrar, né? Bora. Então, olha só. Gente, ali vai aparecer a pergunta talvez não apareça para vocês, que eu tentei fazer de tudo aqui, mas não funcionou. Então, eu vou falar a pergunta para vocês, vocês olham quais são as opções e clicam de acordo com o formato que aparece ali, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que temos aí. Qual é a abreviação correta de hora? Então, temos as opções aqui, se vocês puderem ver, vão marcando quais vocês acham que são as abreviações corretas de hora.
3 segundos. Olha só, a maioria acertou, gente. Há 10 horas só com um Hzinho ali, gente. Meu Deus, que me dá um treco no coração quando eu vejo as pessoas colocando várias outras coisas que não seja o Hzinho pequenininho ali, gente. Porque muitas vezes vocês vão olhar, agora vocês vão começar a implicar com isso quando vocês entrarem, olharem as programações de eventos e tudo mais, que muita gente erra a questão da hora. A abreviação de hora correta é 10 com o H minúsculo, tá? Temos a Lola como primeira. Qual é a correta, gente? Qual é a alternativa correta? Álcool gel, sem hífen, álcool em gel ou ambas estão corretas? Vai aparecer só o símbolo, vocês têm que olhar na telinha ali, gente. A correta é álcool em gel. Ali, por isso que eu tava falando para vocês que era um pouco difícil, porque eu tentei usar essa plataforma aqui, mas eu prefiro uma outra que tem, que é o Mentimeter, que aparece as opções para vocês. Aqui vai aparecer só o símbolo mesmo, vocês vão ter que olhar aqui na tela o que eu apresentei, tá? Então a gente tem a correta é álcool em gel. Essa é a única correta, tá? As outras todas não estão certas, porque assim como a gente tem sabão em barra, o que mais que a gente tem? Sabão em pó, a gente tem álcool em gel, ok? Próxima. Qual é a correta? Vamos lá. Farei o pagamento à vista, enfim, tem várias opções de à vista aí para vocês marcarem. Com crase, sem crase. Aqui, gente, a correta é à vista, com crase, gente. À vista é uma palavra feminina, né? Então, assim, aqui, por exemplo, se fosse a prazo é uma palavra masculina, é o prazo, né? Então não teria. Mas o à vista nós temos crase, sim. Então a correta é a primeira ali, que a maioria quase acertou. Muito bem, exatamente, gente, correto é passar o álcool em gel, não importa a forma que você escreve, mas quando for escrever, por favor, o mais correto possível. Próximo aí, morro de medo quando o avião aterrissa, ambas estão corretas, ambas estão incorretas. O que vocês acham? E vamos ver nosso ganhador, gente. Essa é a última questão aí. Ambas estão corretas, gente. Ninguém acertou que essa era ambas as corretas. Tanto aterrissa quanto aterrissa são as formas corretas de dizer que o avião está pousando, né? Então, é isso mesmo, tá? Ambas, na língua portuguesa a gente tem muitas dúvidas que a gente pensa e tudo mais. E realmente tem várias dualidades e tal. Em português tem muitas regrinhas. Ficamos no terceiro lugar, Joãozíssimo, Faster Than You. E em primeiro lugar, vamos ver, Lola. Parabéns, Lola. Muito obrigada, gurizada. Ribas, tu que sempre me corrige, amigo. Eu tô tentando melhorar. Eu juro. Eu confesso que eu ficar em segundo foi uma surpresa, tá? Mas eu quero dizer que é tudo devido a essa pessoa aqui, ó. Eu não... É isso mesmo, gente. A língua portuguesa é cheia de dualidade. Todo dia eu aprendo. Não, acho que é impossível você aprender tudo, né? E assim, acho que de uma forma mais descontraída fica mais fácil. A gente sempre tem aquele amigo que tá sempre cutucando, sempre corrigindo a gente. Todo mundo tem um amigo desses e aqui na língua portuguesa não é diferente. Então, dentro do Amo Redação, eu sempre tento trazer essas novas possibilidades. Dentro de pandemia, eu tô usando muitas mídias sociais para tentar me aproximar mais da galera e tudo mais, e porque é o que tem para hoje, né? Não tem muito mais o que fazer, é muito no online, é muito no digital. E assim, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, assim, sobre empreendedorismo, eu amo, gente. Hoje eu acho que eu não largaria o empreendedorismo só se eu fosse abrir uma outra empresa, porque eu realmente gosto muito da minha liberdade de fazer as coisas e tal, mas eu acho que é muito perfil, né? Não tem nada que tá errado. Tanto o empreendedorismo quanto uma vida mais estável, digamos assim, que você tem, né, um emprego fixo, tá tudo certo. Se você é feliz, tá tudo tranquilo. Se você tem desejo de empreender, empreenda. Faça na prática mesmo, porque
não existe uma outra fórmula. É na prática, é errando, é acertando. Hoje eu tenho o meu namorado, me ajuda demais, porque ele é formado em administração, então assim, ele me ajuda 300% nas minhas tabelas, no meu financeiro, ele é o meu financeiro, então assim, isso me ajuda demais. Tem alguém que te apoie, que te dê um suporte, que com certeza você vai conseguir. Seja fazendo doce, fazendo bolo. Eu vi que na quarentena muita gente expandiu, muita gente resolveu abrir um negócio, pelo menos aqui na minha cidade eu vejo várias pessoas que resolveram dar a cara a tapa, né? Mostrar os seus dotes, seus dons em alguma coisa. E se você tem alguma coisa que está meio escondida aí, aproveita, faz. Eu te digo que é na prática mesmo. Encontre pessoas que te ajudem, porque vai ter muita gente que vai te deixar para trás e falar, não, isso é loucura. É assim como teve comigo. No início, até nem os meus pais me davam suporte direito, eles queriam muito que eu fosse concursada, né? Então, hoje, eles me aceitam como eu sou, digamos assim, no que eu escolhi fazer. Mas no início, assim, vai ter muita gente que vai falar, não, será que é isso mesmo? Então, eu espero que, de alguma forma, eu possa ter ajudado vocês a pensar em novas perspectivas nesse momento. Amo empreendedorismo, amo, né, tudo que eu faço. De acordo, se você amar o que você faz, eu acho que está tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me façam. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. A gente que agradece, Gisele. Muito obrigado, sem dúvida. Essa tua fala... Então, por favor... Sem dúvida, a gente vai botar no nosso grupo aqui do Distrito depois das tuas redes sociais. A gente agradece muito, sem dúvida, tu acabou de inspirar muitas pessoas que estão nesse momento de dúvida o que fazer. A gente agradece muito, muito mesmo. Tá? Então a gente se coloca também à tua disposição aí para qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Beijo! Gente, então, continuando então o spoilerzinho que a gente teve no retorno do nosso break, eu convido o nosso companheiro João agora a trazer mais algumas novidades aí. Então, boa. Contigo, meu querido. Valeu, Fontela. Obrigado aí pelo espaço. Muito bom ter alguém que tem experiência da oratória trazendo um pouco da sua experiência aí para nós. E aproveitando então a fala dela, aquela palhinha que a gente deu em relação ao Dimitri, que foi entrevistado e descobriu que agora não temos mais um concurso de oratória. Então a gente entendeu que mais importante que ter um vencedor é ter vários vencedores. Então, muito focado no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento profissional, a gente está trazendo a oratória agora em forma de jogo. Ou seja, se é para a gente aprender sobre oratória, que seja de uma forma leve, que seja de uma forma divertida, e com isso a gente consiga tirar várias camadas de nervosismo e trazer muitas camadas de aprendizado, muitas camadas de feedback, muitas camadas de técnicas, e principalmente focando na oratória como uma expressão, com uma capacidade que nós, líderes, temos que desenvolver para poder passar nossas ideias com mais clareza, para passar nossas ideias e gerar um maior engajamento. Então, hoje, mais do que nunca, a gente vê a importância de ter excelentes líderes e é uma responsabilidade nossa buscar esse tipo de desenvolvimento. Então, no Rotaract aqui 4670, a gente está buscando de diversas formas manter o nosso trabalho ativo, e na oratória não foi diferente. Então, a gente, depois do evento aqui, para não dispersar, a gente vai lançar um link de inscrição para o jogo de oratória, que vai ser esse evento que a gente está fazendo, que vai ter vagas limitadas, porque ele ainda é um teste, mas dali a gente vai começar a construir o nosso representante que vai seguir para o concurso nacional de oratória, seja lá ele como for. E seja lá ele como for aqui, a preparação vai ser muito boa, a gente vai fazer tudo junto, em fases, de uma forma que a gente construa juntos a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e a gente consiga gradualmente criar e desenvolver excelentes oradores aqui. Então, fica esse reforço do chamado. Muito obrigado aí pelo espaço, e abram espaço nas suas vidas também para oratória, porque todo mundo que se envolveu, eu nunca ouvi ninguém falar que não vale a pena. Com certeza é um excelente investimento. É isso aí. Bom sábado a todos. Tamo junto. Obrigado, João. Então, Lola, compartilha aí a nossa tela dos treinamentos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou falar pelo outro aqui. Peraí. Bom, gente, eu já mandei para os presidentes
essa agenda dos treinamentos e das coisas que vão acontecer durante essa semana de ADIRC, mas então a gente quer aqui divulgar para todos que vão participar, cada um sabe, né? Os treinamentos vão ser privados dessa vez, mas tudo vai estar disponível no YouTube do Distrito depois, lá no canal. A gente instruiu todos os diretores para gravar, tudo certinho, então tá aí, segue essa nossa agenda que vai dia 21, hoje, na verdade, até dia 28. Então, domingo a gente espera que todos tenham aproveitado todos esses dias de treinamento. Passarei no próximo. E hoje de tarde, eu vou começando para dar início, além da nossa abertura de hoje de manhã, né? Hoje de tarde já tem uma atividade para os novos associados. Então, o pessoal que participou agora de manhã, que é novo associado e que vai participar de tarde, vai ter um intensivo de Rotaract hoje. Os RDAs ali, o Douglas, a Letícia, o Thiago e o Pedro vão estar trazendo mais 2 convidados lá para conversar com o pessoal. E mais uma. E na sexta-feira, nessa semana seguinte, a gente vai ter o Eduardo e a Manu, que esteve aqui com a gente por 2 semanas, participando da Trip 4670 Conecta, né? Ela veio lá da Argentina. Então a gente quer fazer antes de acabar a gestão, a gente quer fazer uma interação entre esses 2 distritos para que mais pessoas daqui conheçam mais pessoas de lá. Né? Vai ser algo bem leve, vão ser várias conversas e convido todos a vocês a participar para conhecer um pouquinho do pessoal. Também lá a gente vai comentar sobre essas oportunidades de intercâmbio que o Rotary, que o Rotaract nos proporciona. É isso aí? Show. Então, para dar um encerramento agora, acho que o governador Miguel voltou e vou convidar ele para ele falar um pouquinho. Cadê? Ele está aí, sim. Ele que estou por acá. Daí veio aqui, foi na convenção da RIC, teve a abertura agora também. Fui no Lulu e já voltei. Rapidinho. Posso dar continuidade? Claro, pode falar um pouquinho pra gente. Olha, pessoal, inicialmente eu peço aí as minhas desculpas, porque por uma razão de ofício eu tive que assistir a primeira plenária da nossa convenção, que deveria ser presencial no Lulu, mas as circunstâncias não permitiam, mas estava muito bom, excelente, a qualidade das imagens perfeita, nosso presidente Maloney, de uma sabedoria muito grande, soube expressar muito bem o seu sentimento em relação aos fatos que estão ocorrendo e transmitiram, todos que palestraram lá, transmitiram boas novas para o Rotary, que está trabalhando efetivamente durante esse período de Covid-19, prestando um serviço muito grande às comunidades carentes em diversos países, lançando verba, enfim, inclusive no distrito teve uma verba aí que foi disponibilizada, compra de equipamentos, cestas básicas, enfim, coisas que vocês devem saber todos. Mas eu tive tempo de ouvir a palestra da companheira ali de Tramandaí, achei de uma brilhante a questão da manhã dela ali, enfim, a questão de inclusão é muito bacana. Não sei se a gurizada conseguiu ver durante essa semana. Eu recebi 2 vídeos a respeito da questão da inclusão, que é um jovem que ele não tem os pés, não tem as mãos, um pouquinho das mãos, e ele passou a mensagem para a jornalista que estava entrevistando ele, passou a mensagem pelo WhatsApp usando os lábios. Uma coisa assim fantástica, assim, ele com toda aquela questão e principalmente com um espírito assim de positividade, alguma coisa assim absolutamente fantástica e que nos emociona, que nos comove e vê como a gente pode fazer muito mais do que a gente às vezes pensa que já fez. Também um outro jovem também que estuda numa escola militar, um vídeo que eu recebi também essa semana, que provavelmente vocês também tiveram a oportunidade de assistir, de um jovem que toca violino com os pés. O jornalista pediu para ele tocar lá aquele Aleluia, aquele que é um clássico norte-americano, enfim. E ele foi lá com os pés e... Então, gente, nós temos assim, olha, o nosso lema é o Rotary abre oportunidades. E eu me emociono que o Rotaract, hoje, na sua assembleia, estabeleceu esse tema e vimos quantas possibilidades pode ocorrer daqui para frente de abrir portas para
esses nossos jovens que, porventura, têm questões de ordem, da questão de inclusão. Então, meus parabéns. Certamente, os temas hoje aí, os assuntos foram muito belos, as palestras muito belas, tenho certeza que foi, não tive assistindo todos, mas tenho certeza que foi. Eu não entrei no concurso aí das palavras aí, porque eu não queria levar bomba aí. Eu não queria levar bomba, então eu não entrei. Mas quem teve coragem entrou e, enfim. Mas, pessoal, muito parabéns pela organização do evento, aos dirigentes do Rotaract, ao Gabriel Ribas, enfim. Meus parabéns pela etapa inicial e tenho certeza que a partir das 14 horas, então, já é sucesso antecipado. Meus parabéns e sempre que for possível estarei presente e sempre que você achar necessário, tem em mim um parceiro de vocês, alguém que está disposto a colaborar com vocês naquilo que for necessário. Então, assim, um bom trabalho, um bom fim de semana e estamos juntos, gurizada. Estamos juntos. Qualquer coisinha. Governador, alô, governador, que eu escuto. Grande abraço. Obrigado, governador. A gente já está em contato, sim, sempre. Pode deixar que vamos continuar assim. Bom, então, para dar encerramento, quero agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado muito de tudo que a gente trouxe hoje, né? De todos os convidados. Foi muito bom ouvir a Mina falando sobre a visão dela dentro do distrito, que ela nunca sofreu nenhum tipo de discriminação, não teve nenhum caso, já que, inclusive, na última CONARC isso aconteceu, né, infelizmente. Então, muito bom ver que dentro do nosso distrito isso não é um problema, né. Lembrando que também ali o Darley fez um pedido de que a gente consuma mais material produzido por negros, né. A Patrícia também que explicou um pouco de como se deu toda essa conjuntura atual da sociedade, né? Foi muito instrutivo, muito boa a fala dela. A Laís que trouxe um pouquinho dentro da fala, da situação dentro do clube dela, essa questão de inclusão, e que com isso a gente espera que tenha cumprido aquele objetivo de valorizar as pessoas do nosso distrito, né? Eu também espero que vocês tenham se sentido inspirados pela fala da Gisele, que trouxe um pouquinho dessa quebra dessa mudança que ela teve que fazer ali no empreendimento dela para continuar nesse tempo de pandemia, né? Então, todo mundo está enfrentando isso juntos e a gente vai descobrindo como a melhor forma de lidar com isso tudo. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado muito do evento. Aproveitem toda essa semana de eventos, certo? Tem bastante conteúdo bom, o pessoal está super preparado e bem ansioso para receber vocês. Calma, deixa eu terminar, Pepe. Não, só uma pergunta, porque que fizeram uma pergunta interessante, se dá para participar de algum treinamento que não seja o seu. A Isabela perguntou. Tá, calma aí que eu já vou esclarecer isso. Aproveite toda essa semana de eventos, então, né, do que está acontecendo. Os diretores prepararam isso muito bem para vocês. Agradeço a equipe de eventos que me ajudou muito a fazer possível toda essa DIRC, certo? E então acho que já foi respondida a pergunta do Pepe. A gente vai dar prioridade para os diretores, só esclarecendo, para os diretores somente participar dos treinamentos de cada cargo, mas vai estar tudo disponível no YouTube depois para quem quiser assistir, certo? Então tá, nos vemos aí durante a semana. Muito obrigado. Então, agora você abrir o microfone para dar tchau. Parabéns pelo evento, foi ótimo. Valeu, parabéns, gurizada. Parabéns. Foi muito legal, pessoal. Parabéns. Agora o Pepe não abre microfone.